que são as frações argilas e matéria orgânica chamadas de colóide? Por que não é areia? Por que não podia ser areia? Por que tem que ser argila? Tem que ser matéria orgânica. Porque existe uma propriedade nas moléculas chamada de área superficial específica, que é a área onde possui cargas elétricas, tá? Para que ocorram as reações, certo? Imagine uma fração areia grande, certo? Certo? O que vai acontecer com essa areia aqui? Ela tem algumas cargas aqui, né? Mas que não fazem nem fazem nem fluo no nosso Sol. Não tem muita função. Certo? E aqui, ó, fatores ativos. Intemperismo rolando. Água. Organismos. Calor. Tudo em cima dessa moleculinha, dessa partícula. E ele vai fazendo o que aqui, ó? Vai dissolvendo essa parte aqui, ó, né? Conforme vai dissolvendo, vão surgindo novas cargas elétricas. Certo? Tá? Esse conjunto de cargas elétricas formadas é que define minha área superficial específica. O quanto dessa superfície vai reagir com outra molécula, ou com a água, certo? Se eu pegar essa molécula e quebrar ela assim, onde é que eu vou ter a formação de cargas? Em toda a volta dessas partículas aqui. Certo? Se a área superficial específica é a área do mineral que vai sofrer esse temperismo e vai formar cargas elétricas, quanto menor for a minha partícula, mais a ação do processo intempérico, concordam? E mais cargas elétricas vão surgir. Então, quanto menor a minha fração, anotem isso. Quanto menor a minha fração granulométrica, quanto menor a fração granulométrica, maior será a área superficial específica desse mineral. Automaticamente, específica do quê? Área superficial específica do mineral. Tá? Com isso, maior tá? Um exemplo que eu tá, óbvio. Isso é extremamente importante. Tá? Eu lembro que uma das coisas que ficou gravada na turma de classificação é a explicação da área superficial específica. Eu sempre usei como exemplo uma bolachinha lixada. Pense em uma bolacha lixada. Tem as suas duas faces, né? De bolachinha e o recheinho no meio. Né? E aí tu tem as cabinhas ali, né? Reagindo. Se tu pegar essa bolacha e destrinchar ela, não vai ser muito mais reativo
do que se ela tivesse toda ela fechadinha, porque tu tem mais faces aparecendo ali. Então vai ter reação acontecendo para tudo quanto é lado. Nos dois lados das bolachinhas e dos dois lados do recheio. Certo? É isso a área superficial específica. Tu tem uma X, mas quando tu abre ela e destrincha e diminui essas moléculas, tu tem maior área de ataque, digamos assim. Tá? Então essa é a lógica da área superficial específica. Por isso que a argila e matéria orgânica são as responsáveis pelas reações físico-químicas, porque elas são as menores. Certo? Quanto menor a fração granulométrica, maior é a área superficial específica e maior é a reatividade. Tá? Não esqueçam disso. Para ser mais reativo tem que ser menor o tamanho da partícula, porque maior vai ser a área superficial específica. Tranquilo? Tá. Não me troquem isso na prova, hein? Eu peço para mim. Eu pergunto se é verdade. Tá? E aí, de vez em quando, a gente faz, né? Quanto maior, menor, 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 e aí vai trocando maior, menor, maior, e aí confunde a cabeça, tá? Então, pensem na bolachinha recheada. E aqui só um exemplo, ó, para vocês terem uma ideia da área superficial específica, ó, de cada uma delas. A areia fina, ó, tem 318 centímetros quadrados por grama de solo de área superficial específica. O silt vai para 458 e 4. E a argila, 8 milhões. Então, olha a diferença que eu tenho de área superficial específica. Área em centímetros metro quadrado por grama de solo. Tá? Por isso que um solo arenoso ou com silt não tem muita reatividade, porque tem pouquíssima, né, área superficial específica. Tá? Quem tem está aqui, ó, na finaleira ali. Tranquilo até aqui, gente? Tranquilo? Fatores de crescimento das plantas. Tá? 5 principais fatores que vão determinar o crescimento das minhas plantas. Primeiro deles, suporte. Depois, a disponibilidade dos nutrientes essenciais, disponibilidade de água, disponibilidade de oxigênio na zona radicular e ausência de fatores inibidores. O que é o suporte? O suporte tem a ver com a famosa profundidade efetiva do solo. Tá? O que seria a profundidade efetiva do solo? Pensem ou imaginem um perfil de solo, um barranco de estrada. Sabe aquele restaurante que tem no posto Sim? Sim. A nossa casa, o restaurante Nossa Casa. Vocês já viram o perfil de solo que tem atrás? Não. Alguém reparou? Foi a primeira coisa que eu vi quando eu entrei no restaurante. Eu olhei e falei assim, nossa, olha o perfilzão de solo que tem aqui atrás. Eu acho que eu também pensei isso. Eu imagino, rede solo. Jogadinho, Tá? eu só te mostrei. Aqui Eu é só um te mostrei o perfilzão mais leve. gigantesco. Eu só te mostrei o Cara, mais eu leve. tomaria uns 10 metros. Tá? Um perfil de solo de 10 metros. Barrancão lá, 10 metros. Certo? Aqui está a rocha matriz. Um horizonte C, um horizonte B e um horizonte A. Bem bonitinho. A, B, C. Tá? Paulista. A profundidade do perfil de solo é 10 metros. Certo? A profundidade efetiva é de quanto? O que vocês acham? 10 metros. Por quê?
quê? Porque não tem nenhum impedimento, não estou mostrando que tem algum impedimento aqui. É 10 metros. O que se entende por profundidade efetiva do solo? É a profundidade do perfil do solo que possibilite o desenvolvimento radicular. Se eu não tenho nenhum impedimento, eu tenho meu perfil bonitinho lá, organizadinho, o sistema radicular, se tiver 10 metros, vai chegar até a rocha matriz. Certo? Agora, se este mesmo perfil for utilizado em manejo convencional do solo por muitos anos e tudo mais, e aqui aos 30 centímetros formou uma camada compactada, conhecida como pé de arado, tá? Qual que é o perfil, qual é o tamanho do perfil desse solo? 10 metros. O perfil continua tendo 10 metros. Mas qual que é a profundidade efetiva desse solo? 30 centímetros. Entendeu? A profundidade efetiva é aquela que dá o suporte para a planta se desenvolver o sistema radicular dela. Tá? É que possibilita o desenvolvimento radicular das plantas. Certo? Não adianta eu ter um perfil gigantesco se em 30 centímetros eu tenho uma camada compactada. O sistema radicular vai fazer o quê? Vai plantar aqui na plantinha, bonita, meu Deus, né? E o sistema radicular vai fazer isso aqui, ó. Porque ele não vai conseguir transpor aquela camada. Então a profundidade efetiva, na verdade, é 30 centímetros. Tá? Nem sempre o perfil de solo inteiro vai ser responsável ou vai possibilitar o desenvolvimento radicular. Entendido aqui? Tá? Não tem um ideal, né? Tipo, uma profundidade ideal para planta efetiva? Depende da planta que tu estiver cultivando. Né? Às vezes o que é ideal para uma pastagem não é o ideal para uma frutífera, ou o tamanho diferente das plantas, né? Depende muito da cultura que tu estiver trabalhando. Tá? Aí tu vai ver com o sistema radicular. Se é um sistema radicular que necessita de 1 metro de profundidade para se desenvolver, né? Se tiver camadas compactadas abaixo disso, não é problema. Né? Agora, se estiver em cima, vai ter que preparar primeiro para depois cultivar ela. Tá? Certo? E quais são os fatores que determinam essa diminuição da profundidade ou que determinam qual que vai ser a profundidade efetiva de cada solo? Tá? Nós temos alguns exemplos aqui. Ó. Aqui ficou feio embaixo. Tá? Solos muito duros ou mais firmes, né? Dificultam o desenvolvimento radicular. Então, solos que têm uma granulometria muito fina diminuem a profundidade efetiva do solo. Por quê? Porque a gente sabe que quanto mais profundo tiver esse solo, quanto mais para baixo for, mais adensado vai ser, mais juntinha vão estar as partículas, então vai diminuir a profundidade efetiva. Tá? Horizontes ou camadas adensadas ou cimentadas. Aqui existem algumas características naturais, com linhas de pedra no perfil de solo, tá? Com horizontes cimentados naturalmente, que diminuem a profundidade efetiva do solo, tá? Mas quase que 100% é dado pelo uso inadequado, né? Pelo manejo inadequado do empregado nas áreas, tá? Que diminui essa profundidade efetiva. Aqui não dá para ver direitinho, ó, mas tem uma... Eles simularam uma compactação aqui, ó. E a gente percebe que aqui a planta está bem desenvolvida e aqui tem poucas raízes conseguindo transpor isso, né? Fica toda ela limitada a essa parte mais de cima, tá? Ficou ruim de enxergar isso, com essa luz. E aí nós temos, gente, e isso me chamou a atenção, porque nós trabalhamos com esse tema na aula passada, na semestre passado, não? Eu não lembro se nós chegamos a falar, mas acho que nós falamos sobre profundidade efetiva. Tá? Porque, ó, eu vi nas provas, não vou lembrar agora se era na turma de vocês ou na outra turma, tá? Uma confusão sobre a presença do lençol freático. Tá? O que acontece aqui, ó? Presença de lençol freático elevado, né? A maioria das provas, se tem água, tá bom para a planta. Não, cara, porque é o seguinte, ó, presença de lençol freático elevado significa sem espaço poroso para o ar, significa área saturada por água, encharcada. Se não tem ar, o sistema radicular não vai desenvolver.
Eu posso ter um perfil, né? Aí vamos ter que diminuir ele, né? Deixar ele bonitinho aqui de novo, assim, esse troço aqui. Tá? Tá, vamos dar uns 2 metros, né? Vamos diminuir ele um pouquinho para a água poder chegar, né? E aí a água vem até aqui, ó. Isso aqui é só água. Né? Devido a condições, né, climáticas, sazonalmente esse solo ele é encharcado. O sistema radicular vai ficar limitado a esse trechinho aqui, ó. Não vai passar para cá. Porque se ela precisa de oxigênio, por que ela vai enfiar a raiz na água? Se ela não vai conseguir crescer, ela vai para o lado, né? Então, ao invés de vir para cá, ela vai fazer a mesma coisa, ela vai começar a desenvolver para o lado. Tá? E aqui vai ficar o solo saturado, certo? Então, como é que a presença do lençol freático vai interferir na profundidade efetiva? Ela satura o solo, ela indisponibiliza o oxigênio, tira o oxigênio do sistema, e o sistema radicular não vai conseguir se desenvolver. Certo? Tá? Eu não lembro se foi na prova de vocês que tinha essa questão do lençol freático, né? É isso, tá? E aí a confusão foi essa. Não, tem água, tá beleza. Vai ser bom para a planta, vai ser ótimo. Não, cara, não vai. Certo?